Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você, amém? Isaías 43, versículo 1, está no livro de Isaías 43, versículo 1, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É uma palavra tremenda, né? Mas a parte que mais me chama atenção, que me cuca toda vez que eu leio e que minha mente vai longe, é apenas o começo do versículo que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Eu pergunto para você, quem é Jacó? Quem era Israel? Quem foi Jacó e quem foi Israel? Era a mesma pessoa. Claro que Israel, nós estamos falando também da nação de Israel. Porém aqui está falando da mesma pessoa, Jacó. Israel começou essa nação de Israel através de um homem chamado Jacó. Claro, teve Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, né, da palavra de Deus. Mas em Jacó, e começou a mudança do nome, a nação de Israel foi quando começou aquela mudança, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque ele tomou atitude de maturidade. Porque até então, Jacó era um homem que agia por impulso, ele dava sempre o jeitinho para tentar conseguir as coisas, na verdade. Quem já estudou a palavra de Deus no livro de Gênesis vai poder entender melhor. Quando diz Jacó e Israel, ele está falando da transformação de Jacó para Israel, que naquele tempo, quando a pessoa mudava, ela amadurecia, tinha esse propósito, né? Eles tinham esse costume de mudar o nome para poder ficar bem frisado a mudança daquela pessoa, da maturidade daquela pessoa, ou realmente do propósito que aquela pessoa estava vivendo. E com Jacó não foi diferente. Como Jacó, o nome dele também significa surplantador, aquele que rouba a bênção, né? Então, quando ele lutou ali com o anjo, ele decidiu: eu não quero mais ser Jacó, eu quero ser um novo homem. E foi ali que Deus deu um novo nome para ele, Israel, aquele que luta com Deus, não contra Deus, e sim com Deus, do lado de Deus. E foi tremendo isso. Eu quero te dizer que também o segredo está nessas duas palavrinhas, mas assim, diz o Senhor que te criou, ó Israel. O mesmo Deus, ele cria e forma, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Deus, ele cria e forma, mas só forma quem realmente quer. Não é verdade? Criar, Deus dá existência a todas as coisas, mas nós não temos que estar apenas satisfeitos em ser criados por Deus. Nós temos também que pensar que devemos querer ser formados no caráter de Deus. Vou dar um exemplo bem básico, principalmente para as mulheres que cozinham, homens também que cozinham, sabe, vão entender bem o que eu estou querendo dizer. Quando você pega uma massa de bolo, você coloca lá, né, coloca os ingredientes tudo bonitinho e põe numa forma quadrada. O que vai acontecer? O bolo vai ficar quadrado ou redondo? Vai ficar quadrado. Se for numa forma redonda, ele vai pegar a forma da forma, né? Vai ficar redondo. Se for aquela com um buraco no meio, ela vai pegar a forma da forma. É isso que eu tô querendo te dizer. Que quando nós começamos a desenvolver um caráter com Deus, começamos a andar com Deus, nós temos, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos ser formados no caráter de Deus. Não basta apenas nós começarmos a estar na presença de Deus e continuar rasos e continuar imaturos espirituais, continuar na mesma e não criar uma maturidade, uma experiência de vida. Isso é muito pobre perto do que Deus tem para nos dar. Então, eu quero dizer para você que nós precisamos ser formados no caráter que Deus tem para nós. Nós temos que romper as fronteiras, romper as barreiras, assim como Jacó fez. Ele foi criado por Deus, mas ele permitiu Deus formar ele em Israel, que é aquele que foi o povo escolhido por Deus. É tremendo isso, querido. Então eu quero te dizer, não esteja satisfeito em apenas ser criado, mas que você também possa dizer: eu sou criado e sou formado por Deus. A velha Letícia,
ela era assim, criada por Deus. Agora ela é uma nova criatura formada no caráter de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.